Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas. Olá, tudo bem? É um prazer ter você de volta aqui e hoje eu trago uma questão para você que vai participar do nosso encontro. Como é que você conta a história da sua vida? Uma das formas que nós podemos ter para estruturar esse pensamento é o aconselhamento biográfico, que é uma prática que vem da antroposofia. E para nos brindar com esse conhecimento, eu trago para vocês hoje Eva Elizabeth, aconselhadora biográfica, pedagoga, terapeuta artística, que nos presenteia nesse encontro no dia de hoje. Ok. Um prazer, Eva, ter você aqui. Prazer, João. Uma alegria estar com você novamente aqui. Pois é, me conta como é que é essa história do aconselhamento biográfico. De onde surge isso? Como é que a gente pode pensar no aconselhamento biográfico como uma orientação artística? Como uma orientação terapêutica, melhor dizer. Terapêutica. Então, o aconselhamento biográfico surge, né, assim, um psiquiatra infantil, Dr. Livergood, ele foi quem trouxe o primeiro livro falando das fases do desenvolvimento. Então, a gente chama que ele é o pai do aconselhamento biográfico, né? Porque para ter um filho, sempre tem um pai e uma mãe, né? Sim. Então, ele a gente considera o pai. E a doutora Gudrun, que é uma brasileira, né? Ela é a mãe, Certo. é considerada a mãe. Então, ela contou, eu tive a oportunidade de ter módulos com ela, e ela diz isso, que ela atendia as pessoas e ela é médica, né? Era médica, ela já nos deixou, e as pessoas, então, traziam a questão da doença para ela. E ela tratava, é médica antroposófica, tratava aquelas pessoas. E ela percebeu que, quando ela ia entrando na história da pessoa, a pessoa ia contando a sua história e ia, então, melhorando, assim, daquilo que ela tinha levado como doença, né? Certo. Então, como ela sempre veio de família com base antroposófica e ela era médica antroposófica, ela então aprofundou os estudos dela nos setênios que o Rudolf Steiner traz, Certo. né? Mas isso não é do Rudolf Steiner, isso é... Os gregos já falavam, já olhavam a vida de 7 em 7 anos, né? Então, ela criou uma primeira assim, metodologia, né? Ela foi tratando as pessoas assim. Depois ela foi aprofundando nessa questão e viu que realmente, quando as pessoas contavam sua história de uma forma organizada, elas então conseguiam ir superando muitas coisas, né? Então, nós temos aí o pai e a mãe do aconselhamento biográfico, que todos dois médicos. Certo. Então, surgiu assim, ela foi quem trouxe a metodologia, ele escreveu livros, ela trouxe a metodologia, ela criou a metodologia. E escreveu um livro chamado Tomar a Vida nas Suas Próprias Mãos, né? E foi para fora do Brasil quando ela começou, inclusive, fora a falar, a fazer palestras, a falar sobre o aconselhamento biográfico. Talvez seja interessante nós voltarmos um pouquinho para falar um pouco sobre a questão da antroposofia.
Tá. né? Que é de onde vem todo esse sistema de conhecimento, né? O que, como você disse, é de onde vem o pai, de onde vem a mãe. Então, é um lugar onde a gente vai precisar percorrer um pouco até para que o público leigo possa entender o que consiste, no que se trata, né? O que é a antroposofia? Então, a antroposofia, a gente diz assim, é uma ciência espiritual. Certo. Né? Foi criada por Rudolf Steiner, um filósofo, que diz que se preocupou sempre com o homem de uma forma integral, não só a matéria, né, mas a matéria e espírito. Então, ele é o criador da antroposofia. Né? Então, a antroposofia trabalha sempre com base no ser humano integral. Né? Integral nessa dimensão de corpo, mente e espírito. Corpo, mente e espírito. A gente chama de corpo, alma e espírito. Certo. Né? Na antroposofia fala de corpo, alma e espírito. Né? Então, se esses três âmbitos estão harmonizados, integrados, nós temos saúde. Isso é assim, a grosso modo, né, Certo. João? Porque tem Tem muito muitas mais coisa especificidades, para tem muito falar, né? conhecimentos, Muito. né, que envolvem a antroposofia de uma forma geral, mas quando a gente pensa na questão da orientação biográfica, né, nesse conhecimento que foi sistematizado pela doutora Gudrun, Doutora Gudrun. Gudrun Burkhardt. Como é que nós podemos pensar nesse conhecimento sendo aplicado na prática, Eva? Então, eu posso dizer assim, né, como aconselhadora, que na prática, quando uma pessoa me procura para fazer o trabalho do aconselhamento biográfico, então vou olhar para esse ser que está à minha frente, né, e vou buscar com ele, ver como está o seu momento atual. Certo. A idade que ele está, né? Como ele está vivendo, como está o pensar, o sentir e o querer dessa pessoa. Certo. Então, a gente olha bem esse momento atual. Mas é interessante perceber também que esse momento atual, ele traz consigo toda uma história, né? Toda uma história. É esse resgate que acaba fazendo desse movimento, dessa abordagem, uma abordagem interessante. É meio óbvio a gente poder contar a própria história, né? Saber contar a própria história. Mas é também interessante pensar numa forma de sistematizar isso e de trazer isso de uma forma mais organizada, onde você consiga trazer como é que essa história desemboca nesse lugar onde eu estou hoje, até mesmo nas problemáticas que se vive hoje, né? Então, quando a gente olha o momento atual da pessoa, e geralmente a pessoa chega no consultório com a questão dela biográfica daquele momento, é o presente, né? Só que esse presente, ele tem, como você falou, toda uma história, todo um passado. E até às vezes as pessoas não querem, não, quero saber de passado, né? Mas o passado está ali acompanhando essa pessoa o tempo todo. É um processo. Né? É um processo. Então, depois que a gente olhando já o momento atual, vou falar como eu faço, né? Eu já vou assim, pincelando. Então, a pessoa traz uma questão, aí eu falo, e como foi lá seus 12 anos de idade? Certo. Né? Como foi seus 18 anos de idade? Eu já vou dando assim uma pincelada. E depois de feito isso, porque a pessoa precisa a gente precisa criar uma empatia, né? Para fazer esse trabalho. Aí nós vamos olhar o passado da pessoa. Aí a gente volta lá. Eu, no caso, olho as raízes, avô, avó, materno, paterno. Certo. Aí a gente olha quem estudou, qual a profissão daquela pessoa, quais as doenças daquelas pessoas, né? Quais os potenciais e habilidades daquelas raízes da pessoa.
E é muito interessante a gente ver que muitas das coisas que vão se apresentando parece que elas já foram sinalizadas muito tempo atrás, né? Eu Muito vejo tempo isso atrás. dentro não, a minha especialidade, o meu trabalho ele é direcionado para uma outra escola, para uma outra abordagem, mas a gente vê muito isso acontecer. Assim, como se determinadas... Como diria minha avó, que minha avó dizia que quando o espinho tem de furar, quando é pequeno, ele já traz a ponta, né? É. Então, assim, é a gente pensar que algumas dessas influências, algumas dessas tendências que vão se realizar ao longo da vida, elas já foram sinalizadas muito antes, né? Muito, muito antes, né? Então aí quando a gente olha pai, olha mãe, né, juntos, as pessoas vão até assim, nossa, se vão identificando com a sua própria história, né? Certo. Vão contando a própria história. E aí nós chegamos no que a gente chama de primeiro setênio. Uhum. Né? O primeiro setênio de 0 a 7 anos. Certo. Então, como esse ser chegou aqui na Terra, né? Como ele foi recebido aqui na Terra, como estava essa família, como estava o entorno essa família, onde estava inserida essa família, a sociedade, a gente amplia até como estava o mundo, né? Para a Certo. pessoa sentir como foi esse ninho dela, né? Então, olhamos esse primeiro setênio e nesse momento é mais desafiador, sabe, João? Porque realmente as memórias estão, né, no nosso corpo. Certo. Mas é quase que como a criança, a pessoa ainda não lembra muito. Certo. No meu trabalho, eu observo que depois dos 35, as pessoas começam a lembrar mais da primeira infância, 0 a mesmo? 7. Isso eu percebi nesses 15 anos. Tenho percebido, né? Certo. Nesses 15 anos de trabalho que eu faço. E você tem alguma hipótese para isso? De porque quando chega nessa fase, né, numa fase... Porque, sei lá, se a gente for pensar... a gente vai poder destrinchar um pouco mais essa questão das datas, né, das efemérides e tal, mas com 35 anos a vida ela já ganhou contornos mais bem definidos, né? Contornos de profissão, de relacionamentos, né, de status social, econômico, cultural, religioso. A vida já está meio que formatada ali, né? Não é que ela não vai mudar, obviamente, mas ela já tem ali um encaixe, né? O que será que tem nesse momento que faz com que essas memórias possam surgir com mais facilidade? Então, nesse momento de 35 a 42, porque aí, João, eu vou dar uma pincelada lá atrás, né? Então, de 0 até 21, essa individualidade, ela está desenvolvendo seus corpos. Certo. Então, ela está recebendo tudo de fora e trocando com esse mundo fora, né? Na primeira infância, não, ela recebe, ela vai só recebendo desse mundo aí fora. A primeira infância você considera aí o primeiro 0, setênio? 7, primeiro setênio. Tá. A gente chama até de segunda infância, Sim. 7 a 14 anos, né? Tá. Então, lá, essa pergunta que você me faz, então, de 21 a 42, dentro do processo biográfico, a gente chama de o segundo grande trabalho do eu. 0 a 21, o primeiro trabalho do eu. O segundo grande trabalho do eu, porque eu recebi tudo. Agora eu trago isso, internalizo tudo isso. Eu fui juntando, né? E isso está aqui dentro de mim. E a aí, gente agora, chama o que que é fazer o com isso? desenvolvimento das almas. Bacana. Das almas, né? Então, eu desenvolvi os corpos, agora eu estou desenvolvendo as almas. Então, de 21 a 28, desenvolve a alma da sensação, que é o experimentar o mundo. Certo. Mas o experimentar o mundo com aquilo que é meu já, Certo. né? E não como a criança de 0 a 7 experimenta o mundo. Certo. Mas com o adulto ali colocando. Então, 21 a 28, eu já vou experimentar a profissão, já vou experimentar
namoros diferenciados, religiões diferenciadas, culturas diferenciadas, alimentação. Eu já vou experimentar e sentir este gosto agora mais, esse gosto, esse cheiro, a nível bem interno, bem da minha alma. Já são né? as minhas próprias escolhas, né? Já são as minhas próprias escolhas, né? Deixa eu só... Vira ele para cima um Tá. pouquinho. Assim, Pronto. João? Isso. Opa! Estamos Eu fui mexer no meu colar. Então, e aí tem, nessa fase, tem muitas crises. O Liebgut, que é o pai do aconselhamento biográfico considerado, ele diz que de 21 a 42 a gente está se tornando adulto. Uhum. Então, 21 a 28, eu sou uma pequena criança. Certo. Né? Eu sou um adulto ainda. Sou um adultinho ainda. Um adultinho, né? Adultecendo. Aí, 28 a 35, já estou numa alma chamada alma da razão ou índole. Certo. Né? Então, aí eu já faço um casamento do meu coração com a razão. Certo. Né? Então, é um momento de olhar para o masculino, feminino, olhar mais aprofundado agora, não mais como lá atrás eu fui recebendo. Certo. A gente pode pensar numa ideia de um surgimento de ética nesse período também, assim, de uma ética pessoal, nessa conciliação entre o que é interno e o que vem de fora, né? De saber fazer os filtros mais individuais. Uhum. Sim, porque até a gente fala assim, que de 28 a 35, a gente fala, a gente observa naquele ser que está ali à nossa frente, qual é a verdade para este ser, né? Então, ele já está olhando agora a minha verdade. Ele está buscando a verdade dele. E aí a gente diz assim, de 21 a 28, essa individualidade está buscando o seu lugar no mundo. Buscando. Pois é, eu tenho até uma questão, sim. uma particularidade. Não é uma A particularidade gente vai minha, chegar lá na sua pergunta ainda, né, João? Vamos, a gente vai indo. A gente vai indo e vai voltando. Tá bom, João, tá bom. Tem uma série de pessoas, os mais notórios artistas, que aos 27 morreram. Alguns morreram de forma trágica, outros morreram por suicídio, outros morreram por overdose, e pessoas que tinham um caráter muito forte, revolucionário, mas também meio distópico diante da própria realidade, né? Pessoas assim que estavam meio que dissonantes dentro da própria realidade. A gente pode pensar nessa marca dos 27 anos, né? Nesse momento dos 27 anos, como algo que tem uma mudança de chave, alguma coisa importante dentro da gente? Então, tem uma grande mudança de chave em torno dos 27, 28 anos. Porque as leis biográficas, elas não são leis romanas, né? Certo. Elas são, assim, em torno Sim. daquela idade. Então, o Rudolf Steiner diz, né, e no aconselhamento a gente fala, que os 28 anos é considerado o marco zero na biografia. Ponto zero. Certo. Né? Então, assim, é um momento de uma grande virada para essa individualidade, onde ela pega a sua vida nas próprias mãos, Certo. assume a sua vida. Então, é um momento em que, às vezes, a pessoa... Aí coincide com uma chamada crise dos talentos. Certo. Crise dos talentos. Eu estou fazendo o que eu quero, o que eu gosto, eu estou fazendo o que meu pai queria, minha mãe queria. Como é que é isso? Né? Então, esse momento, ele é muito significativo para esse jovem adulto, porque está abrindo o portal, enquanto aqui eu estava experimentando a alma da sensação, agora está abrindo um novo portal, porque cada setênio
é como assim, uma preparação para o próximo. Então, eu vou entrar no setênio da razão ou índole, e aí o que ocorre nessa fase? Eu fico meio perdido mesmo, né? Mesmo porque 21 a 28 é altos e baixos. Tem Certo. momento que eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo. E vou nessa luta e assim, né? Uma gangorra. E quando chega essa fase, aí eu tenho que tomar uma decisão. E às vezes, para algumas pessoas, tendo uma debilidade maior, uma fragilidade maior psíquica, essa decisão pode ser algo trágico, quase crucial ali, né? Ou onde passa, ou não consegue passar, ou não transpõe essa barreira, né? E aí, né, João, não sei como é que fica assim, mas a gente também acredita na lei da reencarnação, né? Certo. E também o que tem. A gente, na biografia, eu olho essa vida agora, eu não olho Certo. vidas passadas, né? Eu olho essa vida agora, como foi. Mas pode ser por questões dessa vida, ou pode ser também questões que a gente desconhece, né? Entendo. Então, assim, é um momento onde... Esse primeiro momento de ser adulto, ele já deixou pai e mãe. Deveria, pelo menos, né? Hoje em dia está mais desafiador isso, né? Mas já deveria estar tomando conta da sua vida, Sim. né? Então, o que a gente pode perguntar, como foi esse para trás dessas pessoas, né? Eram umas pessoas que tiveram tudo lá para trás e aí não dão conta depois do desafio da vida, porque a vida tem os desafios, né? Eu tenho que pagar boleto, eu tenho que... Às vezes a minha condição de vida não é igual à condição dos meus pais, mas como eu me acostumei ali, Só estou falando muito da agora, né? Certo. Então, assim... Eu não sei se posso citar um exemplo, Claro. talvez, né? Se devo, não pedir permissão, mas eu sou a mãe e vou falar, tá? O meu Você citou o filho... exemplo, mas não dá o crédito da pessoa. Pode ou não pode? Não, eu acho que pode, né? Mas não, talvez... eu tô falando assim, eu não perguntei para ele, pode ou não pode, né? Entendi, aí é com você. Não, vai ser comigo, mas eu cito sempre esse exemplo, eu já falei com ele disso. Então, nos 28 anos, o meu filho mais velho, ele já tinha um filhinho, Certo. e estava muito difícil para ele a questão de trabalho aqui em Brasília. E ele, desde pequenininho, já me dizia, ai, quando eu crescer eu quero ir para fora do Brasil. Ai, ele tinha os sonhos dele, os desejos dele. E aí ele estava casado, tinha um bebê e falou, não, agora eu vou ter que sair, não está dando certo aqui. Aí chegou para mim e disse assim, olha, eu vou me mudar daqui. Eu mandei meu currículo para vários lugares no Brasil e no mundo. A hora que sair, eu vou. Eu falei, nossa. E ele estava com 28 anos, um marco. Quer dizer, ele pegou a vida dele e disse, agora eu vou tomar conta da minha vida. E aquele onde quer que apontamento seja. Que ele já tinha feito lá quando era criança. Lá né? Lá quando quando ele era criança. criança, ele já trazia aquilo, talvez sem ter uma consciência sobre aquilo. Sem nenhuma consciência, com certeza. Mas já trazia consigo uma determinação, né? Algo, a alma já falava algo para ele de que o lugar dele era em outro lugar. O lugar dele era em outro lugar, né? E aí eu só perguntei, mas sua esposa e seu filho vão? Ah, vão. Mas em uma semana, João, eu fiquei assim, falei, nossa, é verdade, 28 anos é um marco, né? Em uma semana, ele foi chamado para um emprego em Ribeirão Preto, na área dele, que ele é de TI. Certo. Né? E aí, para mim, foi assim, é isso mesmo. Sim. Ele pegou a vida dele e foi, né? Então, esse é um marco que a gente chama na biografia. Um grande marco, né? Agora, uma coisa que a gente tem visto, eu tenho percebido isso muito na clínica, sabe, Eva?
Parece que esses processos, eles estão ficando um pouco mais lentos na medida em que o mundo vai ficando mais ansioso, né? Assim, a realidade hoje ela está uma realidade muito rápida, tudo é muito instantâneo, tudo é muito... existe uma pressa muito grande para uma vida, né? Mas, ao mesmo tempo, você vê certos processos sendo retardados. Certas decisões como essa que seu filho trouxe, né? Sendo mais esticadas. Umas adolescências que vão até os 35, né? Umas 40, né? E que, assim, de alguma forma, essas... É quase que uma dificuldade de assumir essa vida, de trazer a vida nas mãos, né? Tomar a vida nas próprias mãos. Pois né? como é que lida com isso? Como é que a gente consegue trazer isso para uma consciência da criatura de que, querido, tem que fazer, porque se não fizer, o negócio vai começar a ficar feio, né? Como é que a gente pode pensar nisso sendo até mesmo como um chamado, né, dentro de um processo terapêutico como esse que você desenvolve? Então, aí, João, eu tive muito no início, assim, agora está diferenciado, estou com 15 anos, né, trabalhando assim. Mas teve uma fase que eu falei assim, eu vou precisar me especializar nesse setênio quinto, de Certo. 28 a 35. Porque chegava só pessoas nessa idade e com muitas dificuldades de caminhar. Então, as pessoas queriam mais fazer concurso, não estavam muito preocupadas com aquilo que é mesmo de dentro delas. Com a individualidade Com a delas. individualidade, não. Elas estavam no senso comum. No senso comum. Quero fazer concurso porque vou ganhar dinheiro, porque eu me formei, porque, né? Então, ali atrás, eles estavam buscando o seu lugar no mundo. Realmente, a parte técnica já tinha se formado e tudo. Pessoas, às vezes, até mesmo com doutorado. Certo. Né? Com qualificação, mas sem ter uma inserção nessa vida. Sem ter o pé no chão, né? Mineiro diz assim, sem fincar o pé no chão, né? Então, apareciam muitas dessas pessoas. Foi um grande desafio para mim, mas eu não posso te dizer, faz isso, fiz isso, fiz aquilo. Você Claro. sabe que no consultório, entre eu e a pessoa que eu estou atendendo, tem uma força maior, eu acredito, que nos ajuda, que nos guia, né? E muitas dessas pessoas conseguiram se achar. Certo. Se achar olhando a sua história de vida. Porque vem muito disso, né, Eva? É tentar encontrar dentro dessa individualidade quem é você de fato, né? O que é a sua alma, qual é a música que a sua alma está cantando, né? Para de alguma forma... Está escutando, né? Quer ir naquela direção, né? Porque senão você vai lutando e vai sofrendo as consequências de lutar contra a sua própria natureza, vamos colocar assim, né? Contra a natureza dessa alma. Sim. O Jung, ele traz isso em alguns momentos, em algumas situações, dizendo que grande parte do sofrimento, talvez bebendo lá das filosofias orientais, que ele gostava muito, que ele se dedicava, que o sofrimento vem justamente dessa dissonância, né? Entre um ego que é relutante demais e muito orientado para coisas que são do mundo, vamos colocar assim, coisas da coletividade, e os aspectos da alma, que são aspectos da individualidade, né? Nesse movimento, a gente vai gerando sofrimento, né? Esse sofrimento que, não sei, aí posso estar me equivocando, mas eu acho que esses sofrimentos, eles vão transpassando essas dimensões, esses corpos, né? De espírito, de alma e de corpo. É assim que a antroposofia vê? Então, a gente falar do espírito já é bem, né? Bem, para mim, para muitos de nós, a gente tá em busca disso, né? Dessa força aí. Mas quando nós estamos fora mesmo daquilo que é
que essa individualidade, a gente fala assim, quando você está lá no mundo espiritual, a antroposofia fala muito de mundo espiritual, né? Certo. Então, quando você está lá e está querendo chegar aqui na Terra, querendo descer, se encarnar, ganhar carne aqui na Terra, você faz um combinado, né, com esse mundo. E você já se sente preparado para vir aqui para a Terra. Então você escolhe sua família, escolhe seu pai, sua mãe. E tem gente que não concorda com isso de jeito nenhum, não escolhi de jeito nenhum, é erro, né? É um erro. Mas escolhe país, a cidade, toda a condição financeira, Certo. inclusive, né? E essa pessoa, feita essa escolha, quando ela nasce, é como se tem uma imagem assim, o Sol e a Lua estão assim de frente um para o outro e mostra, olha, você veio fazer isso aqui. Certo. Esse foi seu combinado para fazer aqui. Só que esse portal que abriu lá no momento do nosso nascimento, ele se fecha. Certo. E aí você vai vivendo as experiências aqui na Terra que vão te encaminhando para aquele caminho que é onde você combinou. Entendo. Que é aquilo que é meu, aquilo que é dessa É individualidade. a realização desse eu. É a realização desse eu. Então, assim, e a gente esquece, mas a vida vai trazendo as oportunidades de experiência, desde pequenininho. Né? Isso, quando a gente olha, vai olhando a biografia, a pessoa fala, nossa, realmente, olha lá, eu vi isso, mas eu me esqueci disso, né? Então... eu gostava muito de mexer com mecânica, sei lá, alguma coisa assim. Eu gostava muito de cantar, mas era muito dito que cantar, não, vida de artista não leva ninguém a lugar nenhum. E essas coisas que vêm dos padrões e condicionamentos das nossas famílias, né? Dos costumes, inclusive. Sim. Então, quando eu vou me perdendo disso, eu posso ir adoecendo, inclusive, né? O Rudolf Steiner até diz, deixa eu ver se eu me recordo aqui, que a doença é uma biografia condensada. Olha que interessante. E a saúde é uma biografia estendida. Então, quando a gente adoece, nós paramos e perguntamos um monte de coisa. Porque é um momento de parada. Sim. Eu paro ali para perguntar um monte de coisa que eu não estava... A vida estava me levando sem me permitir isso. E depois de uma doença, geralmente também a pessoa pega outro caminho. A proposta é essa, né? A proposta é de que sirva para alguma coisa, né? Dentro da psicossomática junguiana, a gente tem uma premissa no adoecimento que é de entender primeiro o que o sintoma te faz fazer. Qual o comportamento, qual a atitude, qual a mudança que se impõe a partir do sintoma. E também de questionar o que o sintoma te impede de fazer. Então, a partir daquele adoecimento, o que eu estava fazendo e que eu não consigo mais fazer, né? E o propósito é justamente esse, ele vem em consonância com isso que você está trazendo, né? De falar assim, que o adoecimento ele vem muitas vezes como uma realização que a gente acha ruim, a gente fica chateado, a gente sofre, mas é uma realização em nome de um propósito maior, assim, é quase que aparar as arestas, né? Quando a gente começa a crescer demais em um determinado aspecto que começa a desfuncionar os demais, a doença vem como nivelador, né? Vem como uma tentativa ali de aplacar, de colocar as coisas no lugar. É um pensamento semelhante? Então, aí você para aquela individualidade, dali ela vai passar pelo momento de ser criança, né? De estar ali
precisando de todos os cuidados cuidados. das pessoas. Às vezes até regride um pouco no comportamento, né? Às vezes bastante. Às vezes né? bastante, né? Quase sempre regride nesse comportamento, mobiliza as outras pessoas no entorno, né? Depois a gente entra até numa fase na doença, até uma fase também de, assim como se a gente pudesse olhar uma velhice também, né? E depois eu dou um movimento para aquilo ali. Eu ando novamente, né? Eu ando no meu processo. Então, essa questão desse portal, não sei se eu me perdi ou se vamos. No portal lá no nascimento, Certo. quando chega em torno dos 18 anos e meio, eu já fiz uma caminhada. Certo. Já experimentei muitas coisas. Aí de novo, esse portal se abre para mim, em torno dos 18 anos e meio. Na antroposofia, talvez em outros também, chama de nó lunar. Então, ali, de novo, é aberto e fala, olha, João, é isso que você veio fazer aqui. Então, a gente olha bem com essa individualidade o que estava acontecendo na vida dela ali, naquela época. Onde ela estava, com quem ela estava, o que ela estava querendo fazer, o que ela gostava de fazer ali, né? Geralmente estão indo para a faculdade, né? Tem. E se a pessoa está bem fora, ou se... às vezes acontece algo muito duro, doloroso, Certo. ou às vezes uma coisa até muito boa também, Certo. para chamar essa pessoa de novo para o caminho dela. Às vezes tem um acidente, né? Às vezes tem uma doença grave, perde alguém muito querido, e aí ela é chamada de novo a olhar. Então, olha, a lua está mostrando para o sol, ela espelha o sol dizendo, ó, é isso que você veio fazer aqui. Ainda muito a nível do material. Aquele momento que estou perguntando para mim mesma assim, o que eu vim fazer aqui? Que mundo é esse? Né? Quem sou eu? Para que lado eu vou? São perguntas que surgem ainda no nível mais não tão profundo. Certo. Aí eu somo 18,5 mais 18,5 e vai dar 37, em torno, né? Certo. Ali esse chamado já vai naquela pergunta lá que você fez, né? O que é que faz com que as pessoas... Você me recorda, João? O que das pessoas relembrarem lá a primeira infância? Certo. Né? Então, nesse momento, de novo, há uma abertura desse portal e vai e mostra para a pessoa, olha, veja bem, você está no caminho certo, é isso que você veio fazer aqui. Só que aí já é um nível mais profundo, já é a nível de alma mesmo, né? E a alma já chama a gente a prestar mais atenção. Então, o que ocorre de 35 a 42? A gente vai tomando mais consciência de mim mesma. E pode ser por essas razões que aí a minha memória e as minhas lembranças, até mesmo pode ser ou é dito que quando eu chego nos 42, eu vejo quase que um filme da minha vida passando. Então, eu me lembro de muitas coisas nessa fase. Né? É curioso, a gente tem dentro da psicologia analítica um conceito que o Jung reaviva de metanoia, que é um momento onde você está fazendo uma revisão daquilo que você é, daquilo que você vive, de qual o seu propósito na vida, né? E ele sinaliza que isso acontece justamente nessa fase que ele chama de o meio da vida, né? Ele diz que a gente sobe a montanha, chega no cume, não tem mais para onde subir, e agora o serviço é conduzir uma boa descida, né? É viver essa outra metade da vida de uma forma que seja razoável, mas que seja principalmente de realização das conciliações. Daquilo que ficou de fora, que agora vai ter que participar, daquilo que estava excedendo, que agora vai ter que ser podado. Né? Essas integrações, elas vão ser feitas principalmente
nessa segunda fase da vida. É curioso, né, ver como duas teorias elas se entrelaçam no mesmo conhecimento, né? Sim, porque as fases do desenvolvimento, né, João, elas estão aí para todos, né? A gente passa por essas fases. Mesmo ou que a gente acelera demais, ou a gente retarda demais uma fase, né? Vai depender de cada individualidade, mas a gente vai passar por aquela fase, né? Então, nessa fase aí, no aconselhamento biográfico, a pessoa realmente, eu observo, começa a olhar tudo que eu vivi, né? Aí, às vezes, fala, nossa, Eva, me lembrei disso que eu vivi lá atrás e tal. E fica bem interessante também de ver, porque a gente tem uma ferramenta chamada espelhamento. E o espelhamento, justamente, 0 a 7, em um espelhamento de 21 anos, que tem vários outros, ela está espelhando os 35 a 42 anos. Certo. Então, é como se a gente colocasse assim, um espelho, né? E então está espelhando. E é hora de eu olhar o que eu transformei, o que eu metamorfoseei lá de trás, né? E aí, como o Liv Good falou, deixou escrito para a gente, então busquei o meu lugar no mundo, 21 a 28, conquistei meu lugar no mundo, 28 a 35, e 35 a 42 é a fase de consolidar meu lugar no mundo. Certo. E aí ele diz que só ali mesmo pelos 37, 38 que a gente vai realmente sendo adulto. Hoje em dia, né, às vezes fala, tem 16 anos, já é um adulto. Acelera. Não é, né? Não é. Não tem nem estrutura para esse adultecimento precoce. Não tem, né? Não tem. Isso também causa desafios para as pessoas. Esses né? atropelos, né? Esses atropelos, muita aceleração, tanto com a criança, como na puberdade, na adolescência, no próprio adulto, né? Sim. Então, quando chega ali, você falando da curva, e depois, né, a gente não tem mais por onde subir, a antroposofia, ou o aconselhamento biográfico, a gente faz uma curva da individualidade, que assim, eu venho lá do mundo espiritual, quando chega nos 21 anos, então eu estou descendo, eu estou ganhando carne, eu estou encarnando. Certo. De 21 a 42, essa curva faz assim meio que um semicírculo, né? Então eu vivo tudo isso da minha alma, o meio da minha vida mesmo. Certo. E quando eu chego lá nos 42, que eu paro, quase que realmente eu paro para fazer isso. E se eu não paro, eu posso adoecer. Vira crise, né? Vira crise, vira a crise de autenticidade, que vai de 35 a 42, e a crise, que eu já vou lá, já me lembrar o nome, às vezes eu esqueço, né? Tá aqui a cola. Temos existencial. A crise existencial. Então, quando eu chego lá, eu posso retornar, fazer esse caminho de volta, subir. Certo. Como? Fazendo 21 a 42, faço um trabalho de autoeducação. 42 adiante, eu faço um trabalho de autoconhecimento. Então, se eu fiz um trabalho de autoeducação, se eu faço um trabalho de autodesenvolvimento, então eu posso, ao invés de descer, eu posso subir. Ou eu posso seguir retinho, como se nada tivesse acontecendo na minha vida. Aquilo vira quase que um platô. A pessoa meio que se estabiliza nesse lugar. E tá tudo bem, a vida é assim mesmo, e vai, né? Ou então eu volto a querer ser adolescente, umas coisas assim, acontece também. Acontece muito. É um momento dos divórcios, Sim. né? É um momento em que muitas pessoas acabam trocando companheiros de uma vida inteira por pessoas da metade da idade. Isso. É também Acontece nesse momento. Né? E aqui eu quero já deixar bem claro que eu não tenho nada contra as plásticas, o cuidado com o nosso templo, nada. Mas aí, às vezes, a pessoa vai só
neste caminho Entendo. do culto ao corpo, né? E de uma eternização de um corpo numa determinada fase da vida, É. né? A tentativa é de eternizar um momento ali como se aquele momento fosse se eternizar em tudo. Em tudo. Não só na estrutura, na estética, mas como se aquilo fosse se manifestar em todo o resto. Em né? todo o resto. E o outro caminho da descida que a gente vê no aconselhamento biográfico, ou é quando a pessoa realmente ela só vive com remédios para dormir, Certo. para acordar, para passar o dia, sabe, assim, só fala em doença, se reúne com os amigos, só fala em doença, é quase que assim um não viver mais, Certo. né? Então, isso. Junto a essa individualidade, essa curva, tem a curva biológica, Sim, porque de 0 a 21 eu estou crescendo, meu corpo, né? sim. Então, aí essas curvas se encontram no 21 e no 42. E entre elas permeia a curva da nossa alma, do nosso anímico. Né? Então, aí é que a gente olha esses corpos, né? Sim. Como é isso. Tá indo, João? Tá indo ótimo. Você tá curtindo? Eu Vocês tô estão curtindo adorando, por aí? pois é, como é que é isso? Agora sim, Essa você novidade. está me trazendo uma questão, Eva, que a gente está falando aqui de uma forma simples, buscando trazer isso de uma forma simples, mas a gente está trazendo mais uma estruturação teórica em torno dessa situação do aconselhamento biográfico, não é? E como é que é, na prática, acompanhar esses processos? Assim, você já deve ter ouvido várias histórias de vida e ter percebido a pessoa conseguir construir a própria história de vida, né? Conseguir organizar essa história de vida de uma forma muito interessante, né? Como é que se dá esse processo, assim? Que boas surpresas você já teve, por exemplo, na clínica? Nossa, eu já tive muito boa surpresa. Uma das primeiras boas surpresas foi com uma jornalista, que ela me procurou e ela estava assim com 42 anos, Certo. querendo tomar uma grande decisão na vida dela. E não era nada assim demais, não, sabe? Tudo é demais, mas nada demais. Então, ela foi muito, assim, disciplinada para Certo. olhar para a história. Certo. Foi uma das primeiras pessoas que esteve comigo, mas porque a gente faz assim, a gente conversa sobre a história ordenadamente, né? A gente escreve a própria história de vida, isso é muito importante, porque quando a pessoa escreve, ela coloca lá fora e pode ver, Sim. né? E traz uma organização própria do próprio pensamento, né, das emoções. O exercício da escrita é uma coisa que eu bato bastante aqui no consultório em relação aos sonhos, né, que eu peço para que as pessoas escrevam os sonhos. E eu defendo muito que elas escrevam à mão os sonhos, né? Justamente porque, assim, essa foi a primeira memória que a gente tem de registro. A nossa primeira memória de um registro formal é pela escrita à mão, né? Como é que foi esse processo dessa pessoa, assim? O que é que te encantou dentro desse processo para ter sido dos primeiros e você ainda lembrar? Ela trazia coisas assim que ela gostava e aí ela escrevia, e ela levava e eu falei, nossa, eu que estou aprendendo muito com essa pessoa, um monte de coisa que eu nem sabia, né? E ela escreveu tudo e ela conseguiu tomar a decisão que ela queria. E ela mudou a vida dela a partir dali, né? E depois ela me mandava, porque inclusive ela mudou de Brasília mesmo, sabe? Ela teve a coragem. Ela levou a sério ela esse negócio de levou a mudança. sério. É para mudar? Então vamos mudar. Vamos mudar né? de verdade. E depois ela me escrevia falando, né, das coisas que ela estava fazendo. Inclusive, nada assim de puxando aqui, mas
ela começou a se interessar, inclusive, pela antroposofia. Olha que bacana. Coisa que ela nunca nem tinha ouvido falar, Aham. né? E abriu, assim, caminhos incríveis para ela, para a filha dela, que foi para uma escola Waldorf, né? Que ela... Certo. E aí ela foi participar em comunidades e ela era muito mais, assim, introspectiva. E era jornalista, né? Geralmente vocês são mais, assim, falantes e participam, mas... Mudou, João, assim, isso, sabe? Foi, assim, um encantamento. Quando eu entreguei para ela, porque ela escreveu a biografia e depois a gente, hoje, é claro, usa o computador, né, também para... E aí nós usamos escrever, trabalhamos com fotografias para a pessoa ver o caminho dela também, com a fotografia, né, como era meu olhar ali, como é que está aqui, o que que mudou, né, como é que foi isso. E escrevemos, ela escreve, olhamos fotografia e trabalhamos também com a arte. Certo. Né? Porque, às vezes, o conteúdo, ele pode vir muito bem com a arte. Né? Sim. Então, eu trabalho um setênio e aí, às vezes, a gente pinta mais até, mas eu peço para ver um fato que marcou, e a pessoa trazer aquele fato. E naquele fato a gente pode enxergar muitas coisas. A pessoa enxerga, né? Sim. A gente vai trabalhando pela pintura. Ou pela cerâmica também. A pessoa faz sobre o seu fato, né? Daquele setênio. E aí depois a gente também vê tudo isso que foi pintado, foi feito. E ver o caminho pela pintura, né? E essa foi uma das surpresas. Outra surpresa que eu tenho, muito boa, foi ver o crescimento de uma pessoa, né? Que acupunturista, e que trabalhava, assim, indo às casas da pessoa, Sei. né? E hoje ela tem a sua própria clínica e desenvolveu, assim, muito. Tenho, acho que uns 3 casos assim. Certo. E foram aprofundando naquilo que elas conseguiram ver que era o caminho delas, né? E tem ajudado muitas pessoas, né? Sim. Porque uma coisa que importa quando a gente encontra essa nossa, a gente chama de missão, propósito, é que você pode ajudar, né? Outras pessoas. E uma coisa que, pelo menos no meu exercício, eu acredito que principalmente no seu exercício, pela forma como ele se desenvolve, é de a gente perceber que não existe história de vida ruim, sem graça, não é? De que assim, não, minha vida não foi uma vida interessante, minha vida não foi uma vida que não, minha vida não daria um filme, né? Quando a gente começa a olhar para a vida e principalmente a chamar a pessoa a participar da vida, a compreender a comunicação entre os fatos e tal, você vai vendo que toda vida pode ser muito interessante, a depender da forma como você a observa, né? Toda vida é, né, João? Muito interessante. Só que às vezes a gente não quer olhar, né? Porque tem muitas dores, às vezes, né? Tem muitos dissabores. Mas até quando a gente olha e para essas dores, esses dissabores, esses encontros e desencontros da nossa vida, de uma forma assim amorosa, né? Cuidadosa, a gente muda. As pessoas mudam esse olhar para a própria vida, né? E hoje a gente tem um outro desafio, né, Eva? Porque hoje a vida ela ganha muitas referências distorcidas, né? As pessoas elas se orientam muito a partir de redes sociais, a partir das 1000 histórias que se acessam pela internet, a ideia dos influenciadores digitais, por exemplo, né? Assim, influenciar em quê? No que aquelas vidas podem ser reproduzidas como muitas pessoas acreditam que conseguirão ter, né? Uma reprodução de vidas de pessoas e tal.
Isso atrapalha bastante também os processos, né? Porque faz com que a pessoa ela se foque em algo que acaba sendo irreal na maioria das vezes, né? Tá fora dela, né? Uhum, Tá fora da pessoa, sim, muitas vezes. Então, a gente olha assim, por exemplo, a base para a vida da pessoa são os 3 primeiros setênios. A base. Então, de 0 a 7, a criança, ela recebe tudo de fora. certo. Vai recebendo tudo de fora. De 7 a 14 anos, o que é arquetípico dessa fase é a troca. Então, eu recebo o mundo e eu levo algo meu para o mundo. Então, é uma fase, eu fui mãe de 3, né? Essa fase é assim, a gente até ficava preocupada às vezes, quando fechavam dentro do quarto, né? E dizia, não perturbe, né? Depois que eu fui estudar, né, um pouco, como professora, eu já estudava algumas coisas, né, do desenvolvimento humano. De entender que perturba mesmo, né? De entender que os bichinhos são perturbados mesmo. Que eles estão ali naquele momento, que eles foram para o mundo e agora eles querem digerir isso. Exato. Né? O mundo perturba. O mundo perturba, traz coisas. Exato. Aí eu vou ali dentro do meu quarto, eu vou elaborar isso, ou ouvindo minhas músicas, ou olhando as coisas que eu quero olhar, e descobrindo, né? Então, até 0 a 7, a gente fala que a criança, vocês, todas eu acho as linhas trazem isso. É preciso desenvolver uma fantasia criativa na criança, né? E isso às vezes não ocorre. Porque a criança já está muito nas telas. Certo. Também não estou nada contra isso, isso é importante para a gente. É tudo. O espírito da época também, né? Tá nos Mas como o adulto conduz isso, aí é a responsabilidade do adulto. Com né? certeza. Então, assim, a criança precisa desenvolver essa fantasia criativa, de 0 a 7 anos. E o que é isso que você trouxe que está nos dizendo? Estamos vivendo uma fantasia. Agora eu pergunto, é criativa essa fantasia? Porque aí é a hora de viver a realidade da vida. Sim. Então, a partir da adolescência, 14 a 21, o jovem ele já começa a se abrir nesse portal de olhar a vida e já ver assim, esse mundo, qual a verdade desse mundo, né? 21 a 42, aí essa realidade chega firme mesmo, diz assim, olha aqui, para você pagar o boleto, você quer ser adulto, você precisa viver a realidade da vida. Então, você vai trabalhar, às vezes está difícil, né? A pessoa não quer. Eu não estou dizendo que a gente só tem que trabalhar, não é isso. Mas o trabalho, ele faz parte e ele é fundamental também. Fundamental no sentido de criar bases, né? Porque são referências que o trabalho traz para a gente que vai fazer com que a gente também cresça como ser humano, Sim, se edifique nas relações, né? Sim, né? claro. Coloco aquilo que é o meu potencial a serviço, né? E não o que vem de fora, Sim. né? Então, receber de fora foi lá de 0 a 7. Depois de 14 a 21, troquei. Desculpa, de 7 a 14 eu troco. De 14 a 21, aí é diferente. Eu quero levar para o mundo. Sim. Né? Eu quero sair daqui e levar para o mundo. E aí a gente cria realmente, faz parte de ter um mundo ideal, um mundo verdadeiro. Certo. O jovem adolescente tem isso. E ele luta por isso. Então, ele precisa já nessa fase fazer 2 grandes separações. Que é separar masculino e feminino, não estou dizendo, estou falando de energia, tá? Certo. E se separar do divino. A gente chama que aos 14 anos, a gente perde o nosso coração de leite e ganha o coração daquilo que é meu mesmo. Certo. Né? Então, é como eu vou deixando para trás aquilo que não é meu. E de 14 também a 21, eu tenho a queda do paraíso. Sim.
Então, aquele mundo maravilhoso, tudo redondinho da primeira infância, da segunda. Isso aí agora é pé no chão mesmo. É uma queda do paraíso, Adão e Eva. Né? É o suportar as conhecimento, frustrações né? também, né? Sim. É o momento onde a gente aprende a, de fato, suportar as Isso. frustrações que são muito maiores. Porque as primeiras frustrações da vida, aquelas que pai e mãe impõem, porque não pode comer mais do que queria do bolo, porque tem que tomar banho, porque tem que ir para a escola. Essas frustrações, é claro que elas são compatíveis com aquele ser que está ali no início de um processo de desenvolvimento. Mas o mundo é mais cruel, né? O mundo, ele traz outros desafios, ele traz outras coisas que ele exige com muito mais, de uma forma muito mais severa. Se você não tem uma estrutura capaz de absorver essa frustração, você vai ter uma reverberação de um sofrimento por um tempo, assim, que vai custar bastante. Né? E isso tem custado bastante para os adolescentes e os jovens adultos, né? Sim, é uma coisa que me espanta muito, é que assim, hoje você tem, por exemplo, um quadro que é um quadro epidêmico de automutilação entre jovens adolescentes, início da vida adulta e até mesmo entre crianças, né? Que era uma coisa que, assim, quando eu fazia ensino médio, ensino fundamental, você não tinha isso acontecendo dentro das escolas, acontecia um caso. Você que é bem mais novo que eu, né? Você via, assim, um caso esporádico, era uma situação que, assim, eu lembro de uma situação que aconteceu de uma menina que ela se cortou e que teve uma comoção dentro da escola, trouxeram profissionais de fora para poder fazer uma espécie de orientação para os adolescentes e tal. E assim, hoje em dia isso é epidêmico. Você vai em qualquer direção de qualquer escola que você vai ter uma série de relatos. E isso fala muito dessa ideia de uma dificuldade de tolerar uma frustração, de entender que o mundo é feito de sim e de não, né? E também, né, João, de saber, assim, de 7 a 14 anos, no aconselhamento biográfico, a gente olha para ver como foi a religiosidade dessa pessoa. Certo. Eu não estou falando de religião. Certo. Como é que essa pessoa venerou, admirou, cuidou o outro da sua frente, um animal, uma planta, como ele teve chance de conviver na natureza, né? Então, isso é religiosidade, isso é um religar. Certo. E quando isso fica faltando para essa individualidade, ela vai encontrar depois um vazio, né? Certo. Então, nós olhamos bastante para essa questão, como cuidar disso. Porque eu não estou falando que o pai precisa dizer, olha, é essa a religião, certo. Não é isso. Mas os princípios, valores, né? Princípios na família começam. E até mesmo, sabe, João, por que não um culto religioso, seja qualquer que seja da orientação ele, que for daquela família. Porque aí essa criança vai crescer, e esse jovem vai crescer com uma outra, eu vou chamar de ideia, ele vai crescer sentindo que existe algo que é maior. E que pode trazer amparo, exatamente. E traz amparo para essa pessoa. Então, esse vazio, os jovens adultos, eles não estão sabendo onde encontrar isso. Sim. Né? Então, isso é importante ser cuidado, né? A religiosidade da individualidade. Isso, quando... Assim, eu atendo no aconselhamento biográfico só a partir de 28 anos. Certo. Já atendi mais jovem, adulto mais jovem já. Mas a ideia é essa, porque é quando realmente a pessoa pega a vida dela nas próprias mãos, né? Certo. E aí a gente olha vários momentos dessa biografia, né? Que são, assim...
Chamados, como foi que essa pessoa passou por isso? Certo. Né? Como é que ela escutou o chamado? Como é que o chamado tocou dentro dela, né? Como é que tocou? Porque o chamado sempre vem, né, Eva? O chamado está aí, né? O chamado, inteiro, ele né? está o tempo todo nos convocando. A questão é como é a nossa disposição de escuta para esse chamado e de prontidão para ele também. Né? Aí a gente fala também, né, na antroposofia, assim, de 0 a 7, eu desenvolvo mais a cabeça e o sistema nervoso, Certo. né? E, então, é quando eu chego no nosso pensar, ali em torno dos 3 anos, quando a criança diz assim, então eu dizia assim, Eva quer água. Certo. Eva, aí chega o eu e diz assim, eu quero água. Às vezes ele diz bem antes, diz, mas é porque a criança aprende por imitação. Sim. Então ele vê o pai e a mãe falando eu, ele imita e fala eu, mas Não é por uma formação da consciência do eu, propriamente não dito, é. Aí né? em torno dos 3 anos, hoje em dia às vezes 2,5, por aí, chega esse eu, nessa individualidade, a nível do pensar. Sim. Quando de 7 a 14, em torno dos 9, 10 anos, 11, uma fase importantíssima na nossa biografia. A gente diz que está nascendo, a casa dos sentimentos está sendo criada. Então, o eu agora chega no nosso sentir. Certo. E quanto lá a cabeça foi desenvolvida, agora aqui o coração e pulmão, os órgãos rítmicos, eles cresceram, né? E eles estão do ritmo e do nosso sentir. Certo. Então aqui De uma assimilação casa, desse sentimento. desse Desses sentimento. afetos, né? Aí a gente até traz uma imagem assim. Tem uma diferença grande da criança que vê o avô morrer quando tem 9 anos da criança que tem 4 anos. Qual que é a diferença? Como é que a gente pode pensar essa diferença? Podemos pensar da seguinte forma, a criança de 4 anos, ela vê o caixão, vê as pessoas chorando, mas ela brinca ali. Sim. Ela brinca, ela não tem uma compreensão daquilo ali. Então ela brinca por ali, ela conversa, ela chega no colo da mãe, então, mas ela está vivendo aquele momento naturalmente. Certo. 9, 10 anos, aí ela tem pena. Ela tem pena de ver o pai chorar, de ver a mãe chorar. Começa um sentir mais profundo da vida. Então, esse eu vai chegando nessa casa do sentir. E é uma fase muito importante, porque aí, se eu trago alimentos para essa criança que fortaleçam esse sentir, pode ser que mais para frente ela não vai querer se cortar, Certo. ela não vai querer fazer coisas. Não estou falando que ela não vai experimentar. Certo. Lá na adolescência pode experimentar as drogas, mas assim, eu experimento, eu não vou... Não vai ter uma aderência aqui. Né? aprofundar. Então, esse eu chegou ali e é a hora que a criança tem medo de verdade. Mãe, não quero dormir aqui no meu quarto sozinho. Certo. Ah, não, você não tinha medo. O que está acontecendo agora? Está acontecendo que agora ela está desenvolvendo essa casa do sentimento. Então, essa hora, não, você tem que ficar no quarto, sim, não. É hora de acolher. Acolher essa criança e dar o alimento que ela precisa. Em torno dos 18 anos, esse eu chega no querer da criança. Do adolescente, né? Dessa individualidade. Aí é a vontade, é o querer. E uma das coisas que a gente olha, que está bem fragilizado hoje em dia, também é a nossa vontade. Certo. Em que sentido? Como é que você vê essa fragilidade? Você pergunta assim, o que você tem vontade de fazer? Ah, não sei. Eu não sei o que eu quero, como é que eu vou fazer. Só que essa vontade, não estou falando de força de vontade. Estou falando de uma coisa que vem lá de dentro, das entranhas mesmo. Certo. Olha, eu quero ir fazer uma viagem. Certo.
E vai. E dá conta. E que tira, afasta também da criatura um quê de determinação para as coisas, né? Porque essa vontade gera força de vontade e faz com que a gente vá fazendo apostas, com que a gente persista, com que a gente negocie, com que traz uma série de atribuições que só são possíveis porque, de alguma forma, eu estou ali imbuído dentro daquele propósito, né? Essa determinação, ela só se apresenta quando a gente tem uma vontade firme, Isso. né? Se você não tem essa vontade firme, se desiste muito facilmente das coisas, Sim, né? e como às vezes o alimento que a criança está recebendo desde criança pequena, é tudo pronto, Certo. essa vontade vai ficando enfraquecida. Eu não tenho muita criatividade para as coisas, fica tudo pronto. Sei. O iFood chega na minha casa. Já nasce de cesariana, né? Hoje em dia, graças a Deus, isso tem mudado muito, Tem mudado hein, bastante. João? Muito. Mas não é? E bem-vinda à cesariana quando a Quando pessoa há uma tem a necessidade, necessidade, né? Mas começa pela cesariana, depois vem para a papinha Nestlé, aí vai num escalonamento, não tá tudo preciso pronto. nem mastigar. Hoje em dia também tem outro tipo de alimentação, né? Que a criança já pega, já Sim. coloca. Então, assim, mas é a praticidade, Sim. tudo isso ajuda nesse enfraquecimento da vontade. Da vontade. A televisão chega com tudo pronto. Celular, tudo pronto. Então, as escolas deveriam trazer mais a arte, sabe? O teatro, né? As artes manuais, que no meu tempo de escola eu fazia na escola, né? Porque aqui, estou inclusive trabalhando o meu coração, porque é um prolongamento do coração. Então, agora, como é que a gente faz isso com um adulto que não teve lá? Sim. Ele precisa querer, né? Ele é um precisa desafio. querer bastante, né? É um desafio, Porque... mas é possível, né? Não, possível eu acredito eu que também seja acredito também. Sempre. Mas a gente tem de levar em consideração que é desafiador porque, além de existir toda uma estrutura no mundo que chama para essa facilidade, você tem também uma estrutura no mundo que te exige 1000 competências, 1000 possibilidades para que na fantasia desse coletivo você consiga ter uma realização. E aí pode parecer uma perda de tempo você parar para se dedicar a fazer um trabalho manual bordado, né? Você parar para passar um ano bordando um tapete. Né? Parece uma grande perda de tempo se eu posso ir ali na loja e comprar um tapete lindo, que já vem pronto e tudo mais. Mas o fazer, ele estrutura a gente. Sim, né? sim. É mais sobre isso, né? Mais sobre essa estruturação do eu que o fazer promove, né? Claro. E porque assim, se eu só penso, e hoje está muito num pensar meio morto, né? Que eu penso e já vai passando ali. Eu não sinto e eu não faço, eu me desarmonizo. Sim. Esse eu não fica presente, nessa individualidade. Porque em nível de alma a gente tem um pensar, um sentir e um querer. Certo. Então, esses precisam estar em harmonia para poder a gente estar de bem, né? Com a gente, seguindo aí a nossa biografia. Exato. A gente trabalhou bastante, Eva, a questão dos primeiros anos, dos primeiros setênios, né? E eu fiquei aqui com uma curiosidade, que é de como isso se encaminha para o final da vida, para o envelhecer, para... É claro que o nascimento é fácil da gente contabilizar, né? A morte a gente não tem uma precisão para poder contabilizar, para saber como começar a contar de trás para frente. A gente consegue contar do zero para frente, mas a gente não sabe de onde começar a contar para o fim. Mas como é que a orientação biográfica, a antroposofia, vem esse processo do envelhecimento, do fenecimento e da morte? Então, vou trazer uma imagem assim, que a criança, quando ela chega ao mundo, ela é pura luz, toda uma luz. A gente, quando chega, fala, nossa,
que beleza, que criança linda, né? Porque é luz. Certo. O velho, a gente vai caminhando. O que ocorre com essa luz? Nossa luz, ela vai seguindo para a nossa casinha do sentir, para o nosso coração. Certo. O velho, ele tem essa luz aqui. Então, a criança e o velho se dão bem quando o velho não é um velho rabugento, que, desculpa a palavra, mas assim, é adoecido, né? Que... Não, mas pode falar rabugento, Pode porque tem falar muita gente que é rabugenta mesmo, que não tem outro nome melhor para dar, não. Então, a criança, ela gosta desse velho que fez um trabalho de autoeducação e de autodesenvolvimento na sua vida. Certo. E quando ela olha para esse velho, ela enxerga a luz lá. E o velho enxerga a luz bem ampliada na criança. Na criança. Né? Então, hoje, todos os dois portais, tanto da chegada quanto da saída, né, eles estão sofrendo, né? A gente pode olhar, né, como que estão prolongando, quanto com medicação, Certo. aqui com muito cuidado, né, para falar, porque não é nada contra o cuidado, de novo, volto a Claro. dizer, né, mas assim, às vezes são tantas coisas que a pessoa nem consegue envelhecer, no sentido da palavra, Sim. né? É um Então, retardamento é um mesmo, né? Você vai retardamento. buscando retardar, não é que... E as forças que eu trouxe, com o tempo, elas vão se perdendo. Sim, As forças dessa individualidade. sim. Agora, claro, se eu faço um trabalho comigo, eu posso chegar à velhice consciente, viver até o último momento consciente na minha vida, né? Viver até o último momento. Viver até o último momento, a gente vê, né, pessoas velhas, idosas, velhas aí que vivem até o último momento da vida. Mas vivem de verdade. Vivem de verdade. Porque eu não sei, a sensação que me passa é muito do que é o viver de fato. E do que é o sobreviver. E do que é o prolongar uma vida. Não é? Porque assim, não necessariamente a gente vai pensar que todo mundo que dure muito tempo, viveu muito tempo. Né? Aqui é uma fala quase que filosófica, né? Assim, durar não necessariamente significa viver, né? Como é que a gente pode pensar para que a vida ela continue nas nossas mãos por bastante tempo, ou pelo tempo que a vida biológica sustentar e estiver ancorada aqui? Como é que a gente pode pensar em não um prolongamento da vida, mas um viver até o último momento? Vida. Então, eu vejo que, né, se nós precisamos viver cada fase da vida o melhor possível naquela fase. A gente não precisa ter o ideal, porque nós somos humanos, né? E tem tempo para tudo. E tem tempo para tudo. Mas se eu vivo cada fase, eu vou entender que lá na velhice, eu não vou mais conseguir viver coisas que eu vivi ali atrás. Mas eu posso continuar vivendo com o que eu tenho. E vivendo super bem, E né? vivendo super bem. Eu atendo uma senhora de 87 anos, mas aí é com a terapia artística. Né? É claro que, como eu possuo essas duas ferramentas, eu também olho com ela, que é importante olhar, né, a sua história de vida. Mas a arte ajuda muito a pessoa a viver bem. Né? Não estou dizendo que é só a terapia artística, não. Mas, sabe, eu passei um tempo vivendo, trabalhando, cuidando de filhos e agora eu estou aposentado, o que eu vou fazer? Procurar arte. A arte, ela sempre foi a alternativa da humanidade
para lidar com todas essas questões, lidar com questões existenciais, lidar com os próprios afetos. Isso em diferentes culturas, em diferentes épocas. A gente não pode achar que isso vai ser sublimado hoje, não é? Não, isso está aí justamente para ser aproveitado e desenvolvido. Sim. Né? E eu posso também desenvolver alguma coisa que eu não desenvolvi lá atrás. Por exemplo, eu gostava um pouquinho de matemática, né? Mas agora a matemática é algo que para mim seria muito interessante estudar. Para mim, estou falando. Certo. Então a gente vai descobrindo. Então o que eu não gostei, não estudei. Mas eu posso agora estudar, não esperando um resultado. Exato. Como eu tive lá no meio da vida. Isso acho que também faz uma diferença muito grande, né? Porque lá no meio da vida, a nossa grande... a gente está muito direcionado para performar em busca de grandes resultados, de afirmação a partir de resultados, né? Chega um determinado momento em que essas conquistas, elas já superaram ali, elas já fizeram o que elas precisavam, o serviço delas já está feito, né? E agora é o fazer mais como um propósito mesmo, né? Não mais com essa necessidade de trazer número, de trazer uma qualificação, mas de trazer alimento para a alma, não é isso? Isso. Inclusive, a biografia, a gente olha assim, que as leis arquetípicas vão de 0 a 63 anos. Ah, mas aí eu não vivo mais? Não, continuo vivendo. Mas eu não sofro mais, não sofro, ou não estou sobre essas leis. O que seria essa lei arquetípica, Eva? Então, por exemplo, quando você torna dos 7 anos, isso é uma lei arquetípica. 6, 7 anos, acontece algo com todo mundo nessa vida. Troca os dentes. Certo. Cada fase tem algo que é uma lei daquela fase. Né? Então, e acontece com todo mundo. Certo. A forma que eu vivenciei é diferente da sua forma. Os impactos que isso vai trazer que para a causa vida em de cada um é que é a diferença, né? O que fica na biografia. E a partir dos 63, então, assim, acho que os chineses, né, que disseram que a gente leva 20 anos para aprender, 20 anos para lutar, 20 anos para tornar-se sábio e 20 anos para ser livre. Isso é um caminho. A gente pode olhar também isso aí em termos de estações. 0 a 21, estou aprendendo, primavera. 21 a 42, o verão da nossa vida. 42 a 63, primavera, verão, outono. E a partir dos 63, o inverno, a época do recolhimento. Né? A época de ficar mais quieto. Estou falando de parar, não. Eu estou com 67, posso dizer aqui, né, minha idade, graças a Deus, né? E não parei, encontrei uma nova missão, né? Eu sou professora e trabalho hoje com pessoas num processo de autoeducação, utilizando a ferramenta do aconselhamento biográfico. Então, não precisa parar. Nem deve. Meus filhos já foram embora, meu ninho já ficou vazio. Mas eu estou buscando fazer coisas que, enquanto eu estava em outro momento, eu não podia fazer. Então, eu estou indo em busca de aprender coisas novas, de estar aqui com você, de falar. Assim, tudo isso faz parte. Né? E isso dá vida para gente. Sabe? Isso dá vida. Estudar coisas novas. Isso dá vida, Eva, e isso inspira a gente. Inspira. Então, assim, eu quero agradecer a sua presença, a toda a sua inspiração dentro desse nosso papo. E torço para que a gente consiga ter outras conversas como essa, às vezes até sobre outros assuntos, coisas que você acha que a gente possa vir aqui para poder compartilhar, porque é um prazer te receber e é um prazer compartilhar do seu conhecimento aqui comigo e com o pessoal que está conosco aqui agora. João, para mim também, tá?
sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, né? Lá no começo, quando eu estava iniciando, sem saber se ia ou não fazer esse trabalho, você me achou e me convidou para fazer uma entrevista para o Caderno do Correio Brasiliense. Nossa, gente, num passado distantíssimo. Parece que se passaram décadas. E nem tem tanto tempo assim, né, Eva? Nem tem tanto tempo, mas você... Então, desde aquele momento, eu, assim, tenho um carinho mesmo por você, porque eu estava ali naquele momento sem saber, vou, não vou, o que eu vou fazer com isso, que eu fui em busca de, né? E hoje, 15 anos depois, eu já estou aí atuando. E você me convidou, fiquei muito feliz com esse convite também, tá? E torcendo para que esse assunto interesse a outras pessoas, né? A antroposofia está aí, aberto o caminho aberto a todos. E o aconselhamento biográfico, porque a antroposofia não é só medicina, aconselhamento biográfico, né? Tem educação. O Rudolf Steiner escreveu sobre tudo. Então, só tenho a agradecer também esse caminho, né, que eu estou seguindo e que tem, assim, que me traz muita vontade de continuar vivendo e indo para o mundo, né? Estou aqui, vamos viver. Muita Obrigada. vida pra gente. Eu te agradeço muito a presença, a sua sabedoria e sua generosidade, antes de tudo. Ô, João, muito obrigada, querida, tá? E eu agradeço também a sua presença. Agora é aquele momento de você fazer seguir o protocolo de curtir, compartilhar, comentar, espalhar para as pessoas que podem se interessar por esse conhecimento. E aguardo você no próximo episódio. Até mais. Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas.